De um lado, nós temos o Cronos Drive 1.3, com alguns acessórios que levam um pouquinho o preço dele, mas torna ele uma opção bastante interessante entre os modelos sedãs de entrada. Já do outro, do lado de cá, Cronos Precision 1.8. Nesse super comparativo, qual é a melhor compra? 1.3 Drive modelo de entrada ou essa versão aqui top, só que sem câmbio automático? Vamos lá? O Cronos Drive ele vem com a mecânica 1.3 de 3 cilindros, que é a mesma já utilizada também no Argo e também já foi utilizada no Uno. São 109 cavalos quando ele está abastecido com etanol e 101 cavalos com gasolina. Com essa mecânica, pode parecer um número bastante baixo, assim, você pensar, poxa, eu tô andando num sedã com um motor 1.3, será que ele anda mesmo? E na verdade ele anda muito bem. Você pode lembrar que o Gran Siena ele vinha com mecânica 1.4 de 4 cilindros e no Gran Siena aquela motorização era pouca. Você percebia que era um motor que faltava motor para o carro, mesmo com um motor com uma litragem considerada mais alta. E aqui no Cronos, apesar de ser 1.3 de 3 cilindros, é exatamente isso, é esse cilindro a menos, esse conjunto pistão, biela, o virabrequim também mais curto, faz com que esse motor ele suba de giro mais rápido, ele tem menos peso para atingir rotações mais altas, é um motor mais leve, é um motor que tem respostas bem melhores. Quando você anda com ele, seja na cidade, seja na estrada, se você crava o pé no acelerador ou se você mantém uma aceleração constante, ele tem respostas praticamente imediatas. Já na versão Precision, o Cronos vem com motor 1.8 e-torque, também que já é mais velho conhecido do que o 1.3 da linha Drive. Vem sendo utilizado desde o Linea, Punto, Palio Weekend, é um motor já quase um clássico da Fiat. Só que aqui no Cronos, a sensação que me dá é que o motor está calibrado muito bem pro carro. O que eu quero dizer com calibrado? Eu já dirigi vários outros carros com motor 1.8 e-torque da Fiat e esse é o primeiro carro que eu tenho a oportunidade de dirigir que eu sinto um nível de vibração bem menor do que nos outros. Ele tem um nível de ruído bastante baixo em relação aos outros modelos que eu já tive a oportunidade de testar. E também, talvez casado com essa transmissão, ele tenha se encontrado em sua melhor forma. O desempenho também do Cronos 1.3 Drive na estrada, ele é bom. Porque eu estou aqui a cerca de 100 km por hora em quinta marcha e a rotação do motor está um pouco menor do que 3.000 RPM, dá por volta de 2.800 e pouquinho, 2.900. Mesmo nessa condição, aqui eu estou subindo agora para 110, se eu pisar no acelerador, a resposta é praticamente imediata. Ele tem uma disponibilidade de torque ainda muito boa, mesmo em alta velocidade. Talvez o que seja assim, não o ideal, seja a transmissão de ruído da parte exterior para o interior. Parte disso vem também do isolamento acústico lá do cofre do motor em relação à cabine, não é das melhores, mas eu não percebo nenhum ruído de vento, é mais ruído vindo de motor e de contato do pneu com o asfalto. Já quando você coloca o Cronos Precision na estrada, é quando você vê para que o 1.8 e-torque é feito. Esse acréscimo de potência em relação à versão 1.3 faz toda a diferença.
porque o ruído interno da cabine se torna bem menor. Você percebe que o carro fica muito mais leve de se dirigir, não é uma direção mais cansativa, em que você percebe que você sente que o carro está sendo forçado. Aqui não é o caso, você percebe o carro bastante solto, bastante à vontade em enfrentar o trajeto rodoviário. O que favorece também que esse motor tenha o desempenho que ele tem num carro relativamente grande, o que ajuda nesse processo, seja na condução urbana ou em estrada, é o câmbio dele. Ele tem um câmbio de 5 marchas manual nessa versão Drive. Vale lembrar que na versão um pouco acima ele tem a opção do câmbio Dual Logic GSR, que é o automatizado, que é a versão que substitui o já conhecido Dual Logic. Mas nesse caso aqui, o câmbio manual dele de 5 marchas, ele tem um escalonamento interessante. A primeira marcha dele é bastante curta. Você vai engatar essa marcha, você vai perceber que ele é assim que você engatou a primeira, ele já vai pedir para você a segunda muito rápido. Você sente o carro pedindo marcha. Você engata a segunda, já fica uma situação mais normal. E na terceira, ela é uma marcha bem longa. E por que disso? É justamente para evitar que você fique trocando de marcha excessivamente, principalmente em trajetos de cidade. Por exemplo, eu estou aqui em segunda marcha, o carro já está pedindo marcha aqui, eu engatei a terceira. Eu em terceira marcha, aqui em torno de 50 km por hora, eu estou a 2.000 RPM. É uma rotação relativamente baixa, você não sente o carro pedindo marcha, ele anda confortavelmente, ele anda liso, sabe? É um carro que em terceira marcha você anda bem, engatou a quarta, rotação lá embaixo, e isso nada te impede de você subir marchas. Eu tô aqui em quarta marcha, joguei quinta, dentro de uma via urbana, tô aqui a 55 km por hora, a 1.600 RPM. O que isso acontece? Isso favorece para você o consumo de combustível. O câmbio também é manual de 5 marchas. Vale lembrar que também na versão Precision você tem a possibilidade de vir com o Cronos com transmissão automática de 6 marchas, a mesma que a gente fez a avaliação com o Argo, nossa primeira avaliação do canal. Depois eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição, para vocês acompanharem como é o comportamento do motor e-torque com uma transmissão automática. Mas falando desse carro especificamente, ele tem... a relação de marchas dele parece muito boa, assim, para dirigir em cidade. Não é um carro que você vai ficar sempre trocando de marchas, ele tem uma relação longa. Então, um exemplo, se você é acostumado a ficar, por exemplo, o que é bastante comum dentro de cidade para economizar combustível, que é até uma recomendação de algumas fabricantes, dependendo do modelo, você com certeza já ouviu alguém falando isso para você. Primeira marcha você vai até 10 km por hora, segunda até 20, terceira 30, quarta 40, quinta 50. Com certeza você já ouviu isso. Não que seja impossível fazer isso com esse carro, mas a relação dele é tão longa que quando você chega a 50 km por hora e você joga a quinta marcha, a rotação do carro fica tão baixa que ele fica praticamente marcha lenta. E você não tem força nenhuma, você percebe que ele dá umas falhadas de que o motor está perdendo rotação por conta da relação de marchas do câmbio. Você precisa voltar, reduzir para uma quarta marcha. Inclusive no painel ele tem uma setinha que indica quando você deve subir ou descer marchas, mesma coisa que acontece no Drive. E quando você chega nessa rotação, ele até fica um pouco de dúvida. Você está a 49 ali, ele pede quarta marcha. Quando você vai para 50, ele fala que você pode mudar para quinta. Quando você vai para quinta, você tem que ver, ele já bota a setinha dizendo que você tem que voltar para a quarta marcha. Então é um carro que você não vai trocar de marchas durante a cidade, mas essa característica dentro da estrada vai te ajudar bastante. Já na estrada, o câmbio aqui, ele te dá uma impressão de que poderia ter uma sexta marcha. Por quê? As trocas dele são curtinhas, a terceira, como eu falei lá no trajeto de cidade, ela é um pouco longa, a quarta, ela tem um escalonamento bom, e a quinta parece que você troca ela como se fosse uma quarta marcha. Ela é pouca coisa mais longa do que a quarta, ela poderia ser um pouquinho mais longa, ou até a possibilidade de um câmbio de 6 marchas nesse carro seria bastante legal. A parte boa
do câmbio de relações mais longas é justamente para utilização aqui em trajetos com velocidades superiores. Por que dessa vantagem? Justamente o que a gente acabou de falar. O carro anda mais solto, mais à vontade, a potência é maior em relação à mecânica 1.3, permite que eu tenha uma faixa de torque de potência a rotações menores. Então eu consigo andar com um carro com uma potência equivalente ou até superior, mas trabalhando mais folgado, mais tranquilo. O Cronos ele tem uma suspensão dianteira McPherson e uma traseira eixo de torção, ambas com molas helicoidais. E o que é interessante aqui, até fazendo um comparativo com o Argo, que a gente fez a avaliação, nossa primeira avaliação do canal, a suspensão ela parece melhor calibrada. Você não sente que o carro tem esse acréscimo adicional de peso na região traseira ali do porta-malas. Ele é um carro que tem a suspensão parece melhor calibrada. É um carro que foi feito para o Brasil, calibrado no Brasil, e aqui eu estou andando numa via bastante regular, assim, regular em excesso, com várias emendas de asfaltos, com vários buracos, até para testar isso. E apesar de você no vídeo ver que tem esse balanço de carroceria, esse balanço, o quanto ele filtra pros ocupantes do carro, aqui no caso para mim, pro motorista, eu pouco sinto desse impacto. Então eu posso rodar com ele o dia inteiro aqui, passando por irregularidades que eu não sinto isso sendo refletido para mim através dos bancos. Os méritos que a versão Drive apresentou na calibração da suspensão a gente pode repetir aqui no Precision. Assim como acontece na cidade, a suspensão do Cronos Drive ela é muito bem calibrada também para o uso em estrada. Ela tem uma firmeza boa, inclusive em curvas. Você não sente o carro inclinar, você não sente o carro escorregar, sair de frente com uma suspensão que tenderia a ser extremamente mole. Não, ela tem uma calibração muito boa, ela é firme na medida certa, assim como o sistema de direção. Na cidade, o conjunto de direção eletroassistida tem uma calibração boa, mas como o sistema ele gradua de acordo com a velocidade do carro, eu consigo ter uma direção bastante leve para fazer manobras, para fazer uma baliza, por exemplo. E aqui, numa situação em que eu esteja numa velocidade alta, ela consegue ter uma resposta mais firme, ter uma suspensão um pouco mais dura e que te dá mais segurança. O Cronos Drive ele vem equipado com discos ventilados na dianteira e tambor na traseira, com o sistema ABS e EBD, também de controle de frenagem e distribuição eletrônica de frenagem, para ajudar você a utilizar o carro com segurança no dia a dia, seja em estrada ou seja na cidade. É um sistema bem eficiente até para utilização, como destaque positivo com a resposta do pedal de freio. Tem muitos carros que eles têm como que eu posso falar, um pedal que ele tem uma demora para uma resposta que você espera. Então, por exemplo, quando eu começo a pressionar o pedal está aqui. Quando eu começo a pressionar, ele tem como se fosse uma folga. E dessa folga para baixo é onde o freio começa a atuar. No caso aqui do Cronos, isso não acontece. Exatamente desde o primeiro grau de flexão do pedal, o carro já começa a frear, que é uma situação que te passa mais segurança para dirigir, que deixa você mais confortável e sabendo que se você parar o carro, se você pisar no freio, ele vai corresponder ao que você precisa. Também no Precision você tem o conjunto dianteiro com discos ventilados e a traseira, ao contrário do que poderia ser o considerado ideal, ele também vem com freios a tambor. Tecnologia já considerada antiga, que poderia ser bem melhor, que traria uma evolução na segurança do carro, mas que para a utilização ele em nenhum momento me deu a impressão de que não fosse frear quando fosse necessário, muito pelo contrário. Apesar de ser uma versão de entrada, o Cronos Drive ele vem com um computador de bordo bastante completo, em que eu consigo inclusive ter uma função de deixar visível
quantos quilômetros por hora o carro está circulando de maneira digital. Além disso, eu consigo conferir consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, tudo de maneira bastante legal nessa tela de 3,5 polegadas. O ar-condicionado do Cronos Drive, ele é analógico. O que significa isso? Eu acredito que tenha muita gente que tenha essa dúvida na hora de comprar um carro e você vê lá as especificações técnicas e vem ali ar-condicionado digital automático, ar-condicionado analógico. O que é isso? É a forma de comando dele. No Cronos Drive, o ar-condicionado ele é analógico, ou seja, a graduação da temperatura eu não consigo saber qual a temperatura que eu estou colocando ali para refrigerar, a não ser pela sensação térmica mesmo. Então eu vou graduar desde uma temperatura mais fria até uma temperatura mais quente, rodando o botãozinho. Então do azul inicial é o mais frio, conforme eu vou subindo, esse azul chega numa metade e depois ele fica vermelho. Essa graduação de temperatura mostra de uma temperatura mais fria a mais quente que pode ficar aqui dentro. E também de maneira analógica eu consigo ver e deixar ajustado se a recirculação do ar vai ficar interna ou se ela vai vir totalmente externa. Além, claro, da posição do ar, se ele vai vir frontal e pés, para-brisa e etc. Aqui no Cronos Precision, controle de estabilidade presente, controle de tração presente e também um diferencial no Cronos 1.8, a presença do sistema Start-Stop. Agora falando de ergonomia, um ponto que ajuda bastante e que fez falta lá no Drive é a questão do ajuste de altura do banco e altura e profundidade do volante. No Drive isso não existia, era só ajuste de profundidade, né, de distância do trilho do banco mesmo, mais para frente ou mais para trás, e o volante só tinha a regulagem de altura. Aqui no Cronos Precision ele tem regulagem de altura e profundidade do volante e também, além da regulagem nos trilhos do banco, ele também tem a regulagem de altura. Então é isso, pessoal, eu espero que você também tenha gostado dessa nova métrica de informação que nós estamos estreando aqui agora. Você que gostou, curta aqui a nossa página no Facebook, curta as outras nossas redes sociais, siga-nos no Twitter, no Instagram, vire também um seguidor nosso, faça a sua inscrição no YouTube. Lá você vai conseguir ver os vídeos completos com as avaliações, com teste de rodagem, como eu estou mostrando para vocês aqui agora. Nesse comparativo do Cronos, você vai ver todos os detalhes lá das principais diferenças de dirigibilidade com o Cronos 1.3 Drive e o 1.8 Precision. É isso aí, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.